Europa. Uma terra de civilizações antigas, uma terra de paisagens grandiosas, uma terra de cultura e beleza. Todos os anos, cerca de 700 milhões de pessoas chegam a este continente. Elas procuram algo, mas o que exatamente? Alguns dizem que vêm pela história, outros pela arte, outros ainda pela gastronomia. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Neste continente, existem lugares que desafiam toda a lógica. Lugares onde o tempo parece ter parado e onde tradições antigas continuam vivas até hoje. Entre colinas suaves e campos cultivados à mão, surgem aldeias antigas onde o tempo parece ter aprendido a caminhar mais devagar. As casas de pedra guardam marcas de gerações, e cada janela aberta é um eco silencioso de vidas simples e duradouras. Em aldeias esquecidas pelo mundo moderno, ruas estreitas conduzem não a destinos, mas a memórias. As pedras sob os pés foram alisadas por séculos de passos, criando um mapa invisível da história humana. Algumas aldeias antigas permanecem intactas, não por isolamento, mas por escolha. Ali, o silêncio não é ausência de vida, mas o ritmo natural de uma comunidade ligada à terra, às estações e uns aos outros. À medida que a luz da manhã toca os telhados antigos, as aldeias revelam uma beleza que não pede atenção, apenas presença. Não há pressa, não há convite explícito, apenas a sensação de regressar a algo muito antigo. Aldeias antigas, arquitetura monumental, florestas envoltas em mistério e lagos de beleza poética. Este continente deu origem à civilização moderna e tornou-se um dos grandes centros do turismo global. Hoje, convidamos você para uma jornada pelos lugares mais extraordinários deste continente. Bem-vindo à Europa! Aldeia de Holhoco. A jornada alcança Holhoco, como quem entra em um espaço onde o tempo não foi interrompido, apenas desacelerado. A aldeia surge discreta, integrada à paisagem, sem a intenção de impressionar à primeira vista. As casas de madeira e pedra seguem uma lógica antiga organizada em torno da vida comunitária. Nada parece isolado. Cada construção faz sentido apenas em relação às outras. Holhoco preserva não apenas formas arquitetônicas, mas hábitos. O modo de ocupar o espaço revela uma relação direta entre trabalho, família e celebração. A presença do povo Palok é sentida em detalhes cotidianos. Bordados trajes e gestos repetidos funcionam como linguagem viva, transmitida sem necessidade de explicação formal. A aldeia não se organiza para consumo rápido. O visitante é convidado a ajustar o próprio ritmo, a observar mais do que registrar, a permanecer mais do que avançar. Festas, rituais e encontros mantêm um papel central. Eles não aparecem como encenação, mas como continuidade de práticas que estruturam a identidade coletiva.
Caminhar por Holoco exige atenção ao corpo. Ruas estreitas, terrenos irregulares e distâncias curtas moldam uma experiência mais consciente e próxima. Ao sair da aldeia, o que permanece não é uma imagem definida, mas a percepção de que outras formas de organização social continuam possíveis. Holoco permanece como uma pergunta aberta dentro do percurso. Um lugar que não encerra a viagem, mas a reorienta, convidando o viajante a seguir adiante com outro olhar. Veľkolinec. Veľkolinec situa-se nas montanhas Nízke Tatry, no norte da Eslováquia. Este vilarejo preserva a arquitetura tradicional eslovaca e é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, mantendo casas de madeira autênticas que datam do século XVIII. As ruas são estreitas e cercadas por cercas de madeira, criando um ambiente rústico que transporta os visitantes para séculos passados. Cada casa é cuidadosamente mantida com telhados de colmo ou madeira e jardins pequenos que refletem a vida rural histórica. Veľkolinec não é apenas uma vila de casas antigas. É também um refúgio natural. Os visitantes podem ouvir o som dos riachos que atravessam o vilarejo e observar cervos e raposas que ocasionalmente aparecem nas bordas da floresta próxima. O vilarejo mantém tradições artesanais. Alguns residentes ainda produzem queijo-mel e itens de madeira seguindo métodos antigos, transmitidos de geração em geração, preservando a identidade cultural da região. No centro do vilarejo encontra-se uma pequena igreja de madeira do século XIX, cercada por campanários e pequenos cemitérios que servem como marco espiritual e histórico para a comunidade local. Durante o inverno, Veľkolinec se transforma em um cenário de conto de fadas. A neve cobre os telhados e as ruas, e os animais da floresta, como esquilos e lebres, tornam-se mais visíveis, criando uma sensação de conexão íntima com a natureza. Trilhas ao redor da vila permitem caminhadas pela floresta e pelas colinas vizinhas, oferecendo vistas panorâmicas das montanhas Nízke Tatry e da paisagem preservada ao redor. Veľkolinec é um exemplo perfeito de preservação cultural e ambiental, mostrando como a vida tradicional pode coexistir harmoniosamente com a natureza. A vila é frequentemente utilizada como cenário para filmes e documentários históricos. 10. Uma visita a Veľkolinec permite que os turistas experimentem a Eslováquia histórica e natural, de forma imersiva, explorando arquitetura, cultura, fauna e a tranquilidade das montanhas ao redor. Uma visita a Veľkolinec permite que os turistas experimentem a Eslováquia histórica e natural, de forma imersiva, explorando a arquitetura, cultura, fauna e a tranquilidade das montanhas ao redor.
Banska Štiavnica. Banska Štiavnica é uma cidade histórica situada no centro da Eslováquia, cercada pelas montanhas Štiavnica, que são vulcões extintos. Esta localização conferiu à cidade uma importância estratégica e econômica desde a Idade Média. A cidade é famosa por suas minas de prata, ouro e cobre, que atraíram mineradores comerciantes e artesãos durante séculos. As atividades de mineração moldaram a economia e a arquitetura local, resultando em edifícios impressionantes e praças planejadas. A praça principal Námestí Svätého Trojstva é cercada por edifícios barrocos coloridos e igrejas góticas. No centro da praça, há fontes históricas esculpidas e estátuas que celebram santos e figuras locais. A igreja de Santa Catarina, com sua imponente fachada gótica, revela a riqueza da cidade durante o auge da mineração. Além disso, pequenas áreas verdes ao redor da igreja abrigam esquilos e pássaros locais, adicionando vida à paisagem urbana. O castelo de Štiavnica, situado nas colinas próximas, era originalmente uma fortaleza defensiva. Hoje oferece vistas panorâmicas da cidade e das antigas minas, além de trilhas onde é possível avistar raposas vermelhas e corujas em seu habitat natural. Banska Štiavnica também abriga o Jardim Botânico de Calvário e rotas de mineração subterrânea preservadas como museus. Entre as árvores e vegetação local, é comum ver cervos texugos e várias espécies de pássaros. A cidade é cercada por florestas e lagos artificiais antigos, chamados tajti, construídos para fornecer energia às minas de maneira sustentável. Os lagos também atraem patos e garças, criando pequenos ecossistemas aquáticos únicos. Banska Štiavnica é patrimônio mundial da Unesco, reconhecida pela arquitetura barroca, pelas paisagens vulcânicas e pelo papel histórico na mineração. A fauna e a flora locais tornam a cidade um destino fascinante para a história e natureza. Hoje, a cidade combina tradição e modernidade, com cafés, galerias de arte e eventos culturais, preservando a memória de séculos de história e a herança viva da mineração e da ciência eslovaca, além de seu rico patrimônio natural. Dinant. Dinant raramente aparece como prioridade nos roteiros europeus. À primeira vista, é apenas uma pequena cidade à beira do rio, sem um ritmo acelerado ou imagens impactantes. Justamente por isso, a experiência aqui começa de forma lenta e assume um caráter mais observacional do que exploratório. Localizada na região da Valônia, no sul da Bélgica, Dinant desenvolveu-se ao longo do rio Mosa, comprimida entre a água e falésias de calcário. Essa geografia criou uma cidade linear, com pouco espaço para a expansão. O território não permite um crescimento livre, e isso moldou a mentalidade local ao longo dos séculos. Ao caminhar pela cidade, percebe-se um ambiente estável e previsível. O trânsito é leve, o fluxo de pessoas é baixo e os espaços públicos são usados principalmente por moradores.
Sons do rio e atividades cotidianas formam uma paisagem sonora simples, sem estímulos excessivos. Historicamente, Dinant teve importância estratégica ligada ao controle do rio e à metalurgia. A cidadela no alto da falésia não é apenas um ponto turístico, mas um lembrete constante de conflitos, reconstruções e perdas. Essa história não é apresentada de forma quistinha, mas permanece visível na organização da cidade. A vida local em Dinant é direta e funcional. Pequenos cafés, lojas familiares e mercados atendem principalmente às necessidades diárias. O contato social é curto-objetivo e respeita o espaço individual. Para visitantes, isso oferece uma oportunidade rara de observar uma comunidade que não se organiza em função do turismo. O elemento que mais diferencia Dinant é sua relação com o tempo. Aqui não há pressão para fazer Nhieu Hoat Jong, caminhar ao longo do rio, subir até a cidadela para observar a escala do vale ou simplesmente sentar-se sem objetivo definido, já constitui a experiência completa. A cidade convida à presença, não à produtividade. Outro ponto marcante é a ligação cultural com Adolphe Sax, inventor do saxofone. Mais do que uma curiosidade turística, essa conexão reforça a ideia de que lugares pequenos também podem gerar impactos duradouros. Dinant não destaca essa herança de forma ruidosa, mas a integra ao cotidiano. Dinant não deixa lembranças fortes em forma de imagens, mas em forma de sensação. Ao partir, permanece a impressão de um lugar que aceita seus limites e encontra equilíbrio dentro deles. Para quem busca silêncio, estrutura e espaço mental, a experiência oferece um valor espiritual discreto, porém profundo. Spania Dolina. Spania Dolina é uma vila montanhosa histórica situada ao norte de Banska Bystrica, num vale cercado por florestas de pinheiros e faias. Com sua atmosfera tranquila e autenticidade preservada, ela representa um dos mais belos exemplos de aldeias tradicionais da Eslováquia Central. A vila é profundamente marcada pela mineração de cobre e prata, atividade que moldou sua identidade desde a Idade Média. Durante os séculos 13 a 18, Spania, Dolina tornou-se um dos centros mineiros mais ativos da Europa, atraindo especialistas estrangeiros e capitais que impulsionaram o desenvolvimento regional. O monumento mais icônico é a Igreja da Assunção da Virgem Maria, alcançada por uma escadaria coberta do século XVII. Da sua torre, observa-se a harmonia entre as casas de madeira, jardins pequenos e as colinas que se erguem ao redor. A arquitetura local caracteriza-se por casas com telhados inclinados, paredes brancas e ornamentos de madeira escura. Muitas dessas construções remontam ao período mineiro e conservam detalhes originais refletindo a estética rural eslovaca. O Museu de Mineração apresenta ferramentas, mapas antigos e maquinário que revelam como a vida dos mineiros era organizada. Esse acervo permite compreender o impacto econômico da mineração e as técnicas sofisticadas utilizadas na época.
A vila é rodeada por trilhas que atravessam florestas densas e antigas áreas mineradas. Caminhantes e ciclistas podem explorar mirantes naturais que oferecem vistas amplas sobre o vale e as montanhas circundantes. Uma tradição notável da vila é a produção manual de rendas. Esta arte delicada tem sido transmitida por gerações e continua viva em oficinas onde visitantes podem observar ou experimentar o processo. A fauna local adiciona encanto ao ambiente. Esquilos vermelhos corujas e diversas espécies de pássaros habitam as florestas ao redor, reforçando a sensação de uma natureza preservada. Spaniadolina combina história viva, tradições artesanais e uma paisagem montanhosa tranquila. É um destino ideal para quem busca cultura, natureza e uma atmosfera autêntica longe do turismo de massa. Eger. Eger apresenta-se com uma firmeza tranquila, como um lugar que aprendeu a permanecer sob pressão sem perder equilíbrio. Nada parece excessivo. Tudo ocupa o espaço com moderação e continuidade. Um ponto elevado orienta o olhar e organiza a memória coletiva. Ali concentram-se experiências de proteção, decisão e limite vividas, não como episódio isolado, mas como prática compartilhada ao longo do tempo. Ao redor dessa referência, a vida cotidiana segue sem ruptura. Caminhos usados diariamente, encontros breves e rotinas simples mostram que a permanência nunca significou rigidez. A produção do vinho integra-se de forma orgânica ao território. O cultivo, o armazenamento e o gesto repetido revelam uma relação constante entre trabalho humano solo e paciência. Entre essas práticas, o vinho do sangue de touro assume papel simbólico. Ele não funciona apenas como produto local, mas como narrativa transmitida associada à resistência e à identidade compartilhada. Animais participam do entorno produtivo e cultural. Cavalos, aves e sinais de vida rural nas áreas próximas lembram que a relação com a terra permanece ativa e funcional. O deslocamento exige atenção ao corpo. Desníveis, caminhos antigos e superfícies irregulares convidam a um movimento consciente, onde o ritmo se ajusta ao terreno. O que se percebe não é separação entre tempos distintos, mas sobreposição. Camadas de experiência convivem sem competir, formando um tecido contínuo de memória e uso. Eger mantém-se como ponto de continuidade dentro do percurso. Um lugar que não encerra significados, mas os prolonga, permitindo que o viajante siga adiante, levando consigo novas formas de olhar. Wolfgangsee. Wolfgangsee é um lago alpino na Áustria, cercado por montanhas verdes e vilarejos históricos. Suas águas refletem o céu e as encostas ao redor.
Com cerca de 13 quilômetros, o lago é popular para passeios de barco, natação e pesca, mantendo a tranquilidade mesmo na alta temporada. Uma história real conta que no século XIX, pescadores locais arriscaram suas vidas durante uma tempestade para resgatar visitantes presos em barcos no meio do lago. Esse gesto é lembrado até hoje. As cidades à beira do lago, como St. Wolfgang, mantêm fachadas antigas e ruas estreitas, onde cafés e restaurantes convidam a pausas relaxantes. O lago abriga aves aquáticas e peixes, enquanto árvores antigas margeiam a água, criando cenários de harmonia entre vida e natureza. Caminhar pelas trilhas ao redor do lago permite ouvir o vento, o canto dos pássaros e sentir o silêncio pontuado apenas pelos sons da água. St. Gilgen. St. Gilgen é uma vila à beira do lago Wolfgangsee, na região de Salzkammergut, Áustria. Suas casas coloridas e ruas estreitas se estendem até o lago, refletindo o cotidiano local. Com cerca de 4.000 habitantes, mantém o charme de vila alpina. Andar pelas ruas é ouvir crianças brincando, moradores cumprimentando e barcos deslizando no lago. Uma história real conta que, no início do século XX, famílias locais construíram pequenos cais de madeira para facilitar o transporte de mercadorias e visitantes, mantendo a vila conectada ao lago. As trilhas ao redor do lago permitem observar cisnes, patos e plantas nativas. O som da água e o cheiro das árvores criam uma sensação de tranquilidade imediata. St. Gilgen também é conhecida por sua ligação à família Mozart, sendo o berço de parentes próximos do compositor, o que adiciona história e cultura à vila. E caminhar pelo pier ou pelas ruas centrais é sentir a vida local. Barcos de pesca, cafés movimentados e moradores que conversam como há décadas. Cada detalhe, janelas antigas, placas de madeira, barcos ancorados, revela a simplicidade e autenticidade da vida à beira do lago. St. Gilgen não é apenas um ponto turístico, é um convite a vivenciar história, natureza e cultura alpina de forma próxima e sensível. Ao final do dia, olhar para o lago e ouvir o som da água é perceber que St. Gilgen é um lugar onde passado e presente coexistem em harmonia. Salzburg. Salzburg é uma cidade onde a música e a história se encontram.
Cada rua de pedra carrega o eco de séculos e melodias que atravessam o tempo. Situada às margens do rio Salzach e rodeada pelos Alpes, a cidade tem cerca de 150 mil habitantes. O cenário é montanha e cidade entrelaçados. O centro histórico é patrimônio mundial da Unesco. Casas barrocas, torres e praças mostram a riqueza cultural que resistiu a guerras e mudanças. Mozart nasceu aqui. Conta-se que, ainda criança, ele encantava vizinhos com piano improvisado em salas pequenas, e hoje sua música continua a preencher cada canto da cidade. A fortaleza Hohensalzburg domina a cidade do alto. Visitantes sobem suas muralhas e sentem a mesma imponência que impressionava reis e generais séculos atrás. Nas ruas estreitas, cafés convidam a pausas longas. Bolos e cafés são degustados lentamente, enquanto músicos de rua tocam clássicos. Nas ruas estreitas, cafés convidam a pausas longas. Bolos e cafés são degustados lentamente, enquanto músicos de rua tocam clássicos. Salzburg não é apenas turismo. É uma experiência sensível, onde música, história e vida cotidiana se encontram de forma viva e autêntica. Hallstatt. Hallstatt é uma vila alpina na Áustria, conhecida mundialmente por suas casas coloridas à beira do lago e pela mineração de sal que data de milhares de anos. Com cerca de 800 habitantes, a vila mantém um ritmo calmo. As ruas estreitas não são para carros. Caminhar aqui é entrar em outra época. Uma história real conta que, durante o século XIX, mineradores salvaram registros históricos da vila de um deslizamento de terra. Sem eles, muita memória de Hallstatt teria se perdido. O lago reflete as montanhas e casas coloridas, mas a vida local continua. Pescadores remam, crianças brincam nas margens e moradores atravessam pontes de madeira antigas. Hallstatt abriga cavernas salgadas e trilhas escondidas. Explorar esses caminhos permite sentir o trabalho dos antigos mineiros e a conexão deles com a montanha. Os animais alpinos, como cabras e veados, podem ser vistos nos arredores. Árvores centenárias margeiam trilhas, criando um cenário que mistura vida e história. Hallstatt não é apenas fotografia. É a experiência de caminhar pelas ruas, ouvir histórias dos moradores e sentir o tempo passando devagar sobre o lago.
Cada passo em Hallstatt revela detalhes únicos: janelas antigas, placas de madeira, pequenos barcos e o eco da vida que se mantém há séculos. Visitar Hallstatt é mergulhar em uma vila onde passado, natureza e comunidade se encontram de forma viva, real e inesquecível. Košice? Košice é a segunda maior cidade da Eslováquia, situada no leste do país, perto da fronteira com a Hungria. Localizada às margens do rio Hornád, a cidade possui um papel histórico e econômico central na região do leste eslovaco. A cidade antiga é um labirinto de ruas medievais estreitas, praças históricas e edifícios góticos e barrocos. Caminhar por Košice é como viajar no tempo observando a sobreposição de diferentes períodos arquitetônicos, do medieval ao moderno. A Catedral de Santa Isabel é o monumento mais icônico de Košice e o maior edifício gótico da Eslováquia. Suas torres elegantes, vitrais coloridos e esculturas detalhadas impressionam visitantes de todo o mundo. Ao redor da catedral, a rua Hlavna Rua principal se estende cercada por cafés-lojas e prédios históricos, servindo como o coração pulsante da cidade, onde eventos culturais e festivais são frequentes. O Teatro Estatal de Košice, inaugurado em 1899, é um centro de artes cênicas que apresenta óperas, balés e peças de teatro, mantendo viva a tradição cultural da cidade. Košice possui também diversos museus, como o Museu da Eslováquia Oriental e o Museu de Arte, que preservam a história local, arte e ciência, oferecendo aos visitantes uma imersão completa na cultura regional. A cidade é cercada por parques e áreas verdes, sendo o Jardim Zoológico de Košice e o Parque Estadual de Slovenský Hrad importantes destinos para lazer, caminhadas e contato com a natureza. Košice também preserva sua herança industrial, com antigas fábricas e siderúrgicas adaptadas para espaços culturais e educativos, mostrando a transição da cidade de um centro industrial para um polo moderno de cultura e tecnologia. Košice é, portanto, uma cidade que combina história, arte, cultura e modernidade, oferecendo aos visitantes uma experiência rica onde tradição e inovação coexistem harmoniosamente no leste da Eslováquia. Ardenas. Localizadas no sudeste da Bélgica, estendendo-se até Luxemburgo e partes da França, as Ardenas são uma região de colinas ondulantes, florestas densas e rios tranquilos. Este território é conhecido por sua beleza natural e sua história profundamente marcada por batalhas, castelos e aldeias medievais. A região é famosa por suas florestas densas de carvalhos
e faias que se estendem por centenas de quilômetros. Trilhas e rotas de ciclismo serpenteiam por entre essas árvores, oferecendo aos visitantes a sensação de imersão completa na natureza. As cores mudam a cada estação, do verde vibrante da primavera ao dourado do outono. Rios como o Semois e o Orte cortam o território, formando vales profundos e oportunidades para canoagem e pesca. Pequenas pontes de pedra e vilas pitorescas pontuam o caminho, criando cenários dignos de postais. Alguns vilarejos com casas de pedra e telhados de ardósia parecem ter parado no tempo. As Ardenas têm um patrimônio histórico impressionante. Castelos medievais, fortalezas e igrejas antigas revelam o papel estratégico da região ao longo dos séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Ardenas foram palco da famosa Batalha do Bulge, deixando memórias preservadas em museus e monumentos. A culinária local é outro destaque. Queijos artesanais, carnes defumadas e cervejas belgas premiadas estão por toda parte. Mercados rurais oferecem produtos frescos e receitas tradicionais que conectam moradores e visitantes à cultura regional. A vida selvagem é abundante. Cervos, javalis, raposas e aves variadas vivem entre as colinas e florestas. Observadores de pássaros e fotógrafos de natureza encontram aqui um paraíso, especialmente nas áreas mais remotas e menos exploradas. Caminhar ou pedalar pelas Ardenas é explorar uma região onde passado e presente coexistem. Estradas rurais, moinhos antigos e casas de pedra contrastam com pequenas pousadas modernas, oferecendo conforto sem quebrar a atmosfera histórica. Eventos culturais. Feiras medievais e festivais de música popular trazem vida às vilas, enquanto rotas de trilhas permitem a conexão íntima com a natureza e o patrimônio histórico. O visitante sente o ritmo lento da região e a tranquilidade que tanto a caracteriza. As Ardenas permanecem um refúgio para aqueles que buscam natureza, história e serenidade. A combinação de florestas densas, rios tranquilos, vilarejos pitorescos e memória histórica faz dessa região um destino único na Bélgica e além. Bornholm. Bornholm é uma ilha dinamarquesa situada no Mar Báltico, isolada, a leste do território continental da Dinamarca. Sua posição geográfica cria uma identidade distinta, tanto cultural quanto paisagística. A costa de Bornholm apresenta contrastes marcantes. Penhascos de granito ao norte e leste alternam com praias de areia fina ao sul, revelando diferentes fases geológicas concentradas em um espaço reduzido. O interior da ilha é marcado por florestas densas, lagos pequenos e campos agrícolas organizados. Trilhas atravessam áreas silenciosas, onde a presença humana se dilui na paisagem. A fauna local inclui cervos, lebres e diversas espécies de aves. Nas águas costeiras, focas e peixes do Báltico fazem parte do ecossistema observado por pescadores e visitantes atentos.
As vilas de Bornholm mantêm escala reduzida. Casas baixas, portos pequenos e ruas tranquilas favorecem deslocamentos lentos e contato direto com o ambiente. Igrejas redondas medievais espalhadas pela ilha revelam um passado defensivo e religioso. Essas estruturas combinam função espiritual e estratégica em um mesmo edifício. O clima marítimo influencia a experiência de viagem. Ventos constantes, variações rápidas de luz e mudanças no céu moldam a percepção do tempo e do espaço. Bornholm favorece a observação prolongada. Caminhadas costeiras, pausas longas e poucos estímulos artificiais criam uma relação direta entre visitante e território. Bornholm não se impõe pela grandiosidade, mas pela coerência. A ilha demonstra como isolamento geográfico, natureza preservada e ocupação humana controlada podem coexistir de forma contínua. Ribe. Ribe está localizada no sudoeste da Dinamarca, próxima ao Mar do Norte, na região da Jutlândia. A cidade ocupa uma posição estratégica ao longo de antigas rotas fluviais e marítimas. Fundada por volta do ano 700, Ribe é considerada a cidade mais antiga da Dinamarca. Sua origem está ligada ao comércio viking e às trocas entre a Escandinávia e a Europa continental. Escavações arqueológicas revelaram moedas cerâmicas e objetos de vidro, indicando intensa atividade mercantil já nos primeiros séculos. Ribe funcionava como ponto de encontro entre comerciantes artesãos e viajantes. Com a cristianização da Dinamarca, Ribe tornou-se um centro religioso relevante. A Catedral de Ribe, iniciada no século XII, simboliza a consolidação do cristianismo na região. Durante a Idade Média, a cidade manteve papel administrativo e religioso, apesar de incêndios e enchentes recorrentes. A reconstrução constante moldou a malha urbana compacta atual. Ribe preserva ruas estreitas, casas de enxaimel e praças pequenas que refletem séculos de uso contínuo. O traçado urbano favorece deslocamento a pé e observação direta do espaço histórico. A vida local sempre esteve ligada ao ambiente natural ao redor. Áreas alagadas próximas abrigam aves migratórias, enquanto a criação de gado e a pesca sustentaram a economia regional. Ribe também desempenhou papel importante na preservação da memória viking, com museus e centros de pesquisa que apresentam dados históricos baseados em evidências arqueológicas. Ribe oferece uma experiência centrada na compreensão do tempo histórico. A cidade permite observar como um assentamento antigo se adapta ao presente, mantendo funções, estruturas e identidade ao longo de mais de 1000 anos.
Wengen. Wengen é uma vila alpina sem carros, onde a tranquilidade e a pureza do ar se tornam perceptíveis assim que se pisa na vila. Cada passo revela a vida cotidiana organizada de forma simples e autêntica. Localizada em um platô estratégico, Wengen serve como ponto de partida para trilhas, passeios e experiências que conectam os visitantes ao ritmo natural da montanha. A vila mantém tradições alpinas vivas, desde a produção de queijos e laticínios, até eventos comunitários que mostram como o cotidiano e a cultura se entrelaçam. Pequenas lojas e mercados oferecem produtos locais, permitindo conhecer a autenticidade da vida alpina e o cuidado com cada detalhe no dia a dia. Algumas marmotas podem surgir nas trilhas próximas, lembrando que a vida selvagem acompanha o cotidiano humano de forma discreta e harmoniosa. A estação de trem de Wengen conecta a vila com outras regiões, sem interromper a calma local, oferecendo acesso fácil para explorar as montanhas e vales vizinhos. Caminhar pelas ruas e trilhas de Wengen ensina sobre simplicidade, ritmo natural e a importância de desacelerar para observar o que realmente importa. Cada interação com o ambiente e com a cultura local revela como Wengen combina tradição, autenticidade e experiências que permanecem na memória. Wengen deixa impressões duradouras sobre a vida alpina. Um lugar onde o ritmo tranquilo, a cultura preservada e o toque sutil da fauna criam uma experiência única de conexão com a montanha. Luzern. Luzern é uma cidade que combina tradição e modernidade, onde ruas históricas, praças e pontes mostram o ritmo real da vida urbana suíça. A ponte Kapellbrücke, com sua arquitetura icônica, é mais do que um ponto turístico. É espaço de encontros, cafés e pequenas lojas que revelam o cotidiano da cidade. Luzern mantém mercados locais e feiras, onde produtos artesanais e alimentos frescos conectam visitantes à cultura viva e à rotina dos moradores. A cidade é ponto de partida para passeios pelos Alpes e pelo Lago de Lucerna, permitindo explorar atividades ao ar livre sem perder o conforto urbano. As atrações culturais, como museus e teatros, oferecem uma experiência direta com a história, arte e tradições locais, tornando o aprendizado tangível e envolvente. Peixes e aves podem ser vistos ao longo do lago, lembrando que a vida natural acompanha a cidade, mas de forma discreta e integrada ao cotidiano urbano.
Caminhar por Luzern permite sentir o equilíbrio entre a energia da cidade e a proximidade da natureza, observando hábitos e interações da vida diária. Cada visita revela o cuidado com preservação histórica e cultural, mostrando como Luzern combina autenticidade, funcionalidade e experiências memoráveis. Luzern deixa impressões duradouras sobre como uma cidade pode manter tradição, cultura viva e conexão com a natureza, oferecendo experiências únicas a cada passo. Os Alpes suíços. Os Alpes da Suíça não são apenas montanhas, são uma presença constante. Onde quer que você vá, eles estão lá, mudando de cor com o céu, lembrando que tudo na natureza tem seu próprio ritmo. Em Interlaken, entre os lagos Thun e Brienz, o dia começa com o som dos sinos das vacas. O cheiro do capim molhado e o frio leve da manhã dão a sensação de um tempo que anda devagar. No alto de Jungfraujoch, o vento sopra forte e o ar parece mais puro que em qualquer outro lugar. Quem chega até aqui entende o silêncio que só a neve sabe fazer. Em Lauterbrunnen, as cachoeiras descem como fitas brancas das falésias. Às vezes, cabras selvagens aparecem nas encostas, paradas como estátuas contra o céu cinza. Os trens vermelhos de Zermatt sobem lentamente até perto do Matterhorn. As janelas mostram pastos verdes, chalés de madeira e marmotas que somem entre as pedras. No inverno, St. Moritz ganha o som dos esquis cortando a neve. No verão, os mesmos campos se enchem de flores e as águias voltam a sobrevoar os vales. Nos vilarejos, o queijo é feito do leite tirado na manhã. O cheiro invade as ruas, misturando-se com fumaça das lareiras e risadas de quem volta do trabalho. À beira dos lagos, cisnes nadam entre os reflexos das montanhas. Eles parecem parte da paisagem, tão calmos que até o tempo hesita antes de passar. Quando o sol se põe, o frio desce rápido. As janelas acendem uma a uma, e a montanha parece respirar junto com as casas. Nos Alpes suíços, tudo é simples, mas tudo tem força. É o tipo de lugar que não se visita apenas. Ele fica com você, como o eco de algo que nunca se apaga. Appenzell. Appenzell é uma vila que mantém tradições vivas, onde cada rua e cada loja revelam séculos de cultura e artesanato local, proporcionando uma experiência autêntica de vida alpina. A vila é famosa por seu queijo Appenzeller,
e visitar queijarias locais permite compreender os processos antigos, os temperos especiais e o cuidado envolvido na produção, tornando cada degustação um aprendizado. Artesanato e produtos típicos, como bordados e objetos de madeira, revelam a habilidade e dedicação dos moradores, permitindo ao visitante perceber a vida cotidiana de forma direta e envolvente. Festas e eventos comunitários mantêm a cultura em movimento. Participar ou apenas observar essas tradições transmite o ritmo e os valores que moldam a vida local. As ruas estreitas e os mercados semanais revelam a simplicidade e autenticidade da vila, permitindo uma imersão no cotidiano alpino sem pressa. Algumas marmotas ou cabras podem aparecer nas trilhas próximas, lembrando que a vida selvagem acompanha a rotina humana de forma sutil e harmônica. Nas ruas, o ritmo é lento e humano. Homens tomam café forte em pequenas xícaras, mulheres vestem cangas coloridas e as crianças correm entre os becos, rindo sob o sol. Cada visita a Appenzell é uma oportunidade de aprender sobre equilíbrio entre vida humana e montanha, onde cultura, trabalho e natureza coexistem de forma harmoniosa. Há um silêncio diferente à noite. O som do mar mistura-se à chamada distante das mesquitas. É um instante em que tudo parece em equilíbrio. O corpo cansado, o espírito leve. Zermatt. Zermatt está aninhada aos pés do icônico Matterhorn, uma montanha que parece ter sido esculpida pela própria vontade do vento. A cada manhã, sua ponta triangular surge das nuvens como uma promessa de desafio e beleza. A vila é livre de carros, e o som mais comum é o tilintar dos sinos nos pescoços dos cavalos e trenós. O ar é puro e até o silêncio parece ter textura aqui. Nos prados ao redor, cabras negras de Valais pastam tranquilas, com seus chifres curvados e olhar calmo, parecem parte da própria montanha. O trem Gornergrat sobe lentamente pelas encostas, revelando glaciares, florestas e o brilho distante das geleiras. Cada curva da linha férrea mostra uma nova face dos Alpes. Durante o verão, marmotas aparecem entre as pedras, curiosas e atentas. Elas assobiam umas para as outras antes de sumirem em seus buracos. No inverno, as encostas se transformam em um mar de neve. Esquiadores de todo o mundo chegam para descer as montanhas que brilham sob o sol gelado. À noite, o vilarejo se ilumina suavemente. As chaminés fumegam e o cheiro de fondue e madeira queimada preenche o ar. Do lado de fora,
A neve absorve todos os sons. Às vezes, é possível ver raposas cruzando as trilhas silenciosas ou corujas caçando sob a lua. A vida selvagem aqui nunca dorme completamente. O ar cheira a enxofre, o chão estala sob os pés, e cada miragem parece esconder uma história geológica em formação. Castelo de Thun. Thun Castle impressiona não apenas pela história, mas pelo que revela sobre as pessoas que ali viveram. Cada sala mostra como decisões, costumes e eventos moldaram vidas e a comunidade ao redor. As coleções do castelo não são apenas objetos antigos. São testemunhos de estratégias, conquistas e até desafios cotidianos, conectando visitantes à experiência real de quem ali passou. O guia, ou a história contada pelos moradores, transforma a visita em conversa com o passado. Segredos e curiosidades revelam detalhes da vida cotidiana e da sociedade local de forma íntima. Eventos culturais no castelo mostram como tradição e inovação coexistem. Concertos, exposições e oficinas revelam talento local e mantêm a história viva no presente. A interação com a comunidade é um dos pontos fortes do castelo. Moradores compartilham memórias, curiosidades e pequenas histórias que tornam cada visita única e pessoal. O aprendizado vai além da história oficial. A visita permite compreender como a vida cotidiana, os desafios e as celebrações moldaram a identidade da região e o espírito das pessoas. Thun Castle é uma experiência de conexão com o passado vivo. Cada detalhe, cada narrativa, cada memória compartilhada permite sentir a presença daqueles que moldaram a história de forma humana e próxima. A visita deixa a sensação de que história é feita de pessoas, escolhas e experiências. O castelo não é apenas um monumento, mas um espaço onde passado e presente se encontram de forma real e emocionante. Lago Maggiore. Lago Maggiore é um destino que combina vida urbana e experiências à beira da água, onde vilas históricas e portos oferecem contato direto com a rotina local. As vilas à beira do lago, como Stresa e Verbania, permitem caminhar por ruas estreitas, descobrir cafés, mercados e pequenas lojas que mantêm tradições vivas. Passeios de barco conectam as ilhas e vilarejos, permitindo ver de perto como moradores vivem e trabalham junto ao lago, sem precisar apenas observar de longe. Jardins históricos e parques à beira do lago oferecem espaços para relaxar, aprender sobre espécies locais
e participar de atividades culturais organizadas pelos moradores. A região também abriga fauna local discreta, como patos e garças, que convivem com as atividades humanas e acrescentam vida aos passeios pelo lago. Restaurantes familiares oferecem pratos típicos do lago, com peixes frescos e produtos da região, permitindo compreender a relação entre gastronomia e cultura local. Caminhar pelas margens e portos ensina sobre o ritmo da vida lacustre, onde lazer, trabalho e tradição coexistem de forma equilibrada. Cada interação com moradores e comerciantes revela a importância de manter hábitos antigos e, ao mesmo tempo, se adaptar às necessidades modernas do turismo. Jungfrau-Region. Jungfrau-Region é um destino que revela a vida alpina em sua forma mais autêntica, com vilas e estações que conectam visitantes à rotina da montanha. A região oferece trilhas e caminhos bem estruturados, permitindo caminhar entre vales e picos, sem perder contato com a cultura local e a vida cotidiana dos moradores. Vilas como Grindelwald e Wengen mantêm tradições vivas, com mercados, festivais e pequenos comércios que demonstram a autenticidade do cotidiano alpino. A estação de Jungfrau-Joch e outros pontos de acesso proporcionam experiências práticas. Andar de trem de montanha, interagir com moradores e entender como a vida se adapta ao clima rigoroso. Pequenas marmotas e aves alpinas aparecem nas trilhas, lembrando que a vida selvagem e a vida humana coexistem de forma harmoniosa na região. Experiências gastronômicas em chalés locais revelam como a alimentação e a cultura estão entrelaçadas, com produtos frescos e receitas passadas de geração em geração. Caminhar por vales e trilhas ensina respeito pela montanha e paciência, pois cada passo revela os ritmos próprios da natureza e da vida alpina. Cada interação com o ambiente e com a cultura local deixa impressões duradouras, mostrando como tradição, autenticidade e adaptação se encontram em Jungfrau-Region. Wachau. Wachau é uma região vinícola na Áustria,
localizada ao longo do rio Danúbio, entre Krems e Melk. As colinas verdes e os vinhedos criam um panorama que parece se mover com a luz do dia. Com pequenas cidades medievais e aldeias ao longo do rio, cada passo revela casas antigas, ruas de pedra e cafés à beira da água, convidando a pausas e observações. Uma história real diz que, durante a Primeira Guerra Mundial, moradores carregaram barris de vinho pelas trilhas íngremes para protegê-los da ocupação. Hoje, os vinhos da região ainda carregam esse espírito de cuidado e tradição. Passear de barco pelo Danúbio é sentir o ritmo do rio, ouvir o bater da água contra o casco e ver as vinhas refletirem nas ondas. Cada curva revela castelos ou igrejas medievais no alto das colinas. Os vinhedos produzem Riesling e Grüner Veltliner. Caminhar por eles é sentir o aroma da terra, observar trabalhadores colhendo uvas e ouvir histórias locais sobre safra e clima. Warschau também abriga castelos antigos e mosteiros, como o famoso Mosteiro de Melk, visíveis do rio. Subir até eles revela a extensão do vale e a mistura de natureza e história. Durante a caminhada ou pedalada pelas trilhas do vale, sente-se o vento, o cheiro da vegetação e o som das aves, conectando visitantes à vida simples e autêntica da região. Warschau não é apenas destino turístico. É uma experiência de história, natureza e cultura que permanece viva em cada pedra, cada uva e cada curva do Danúbio. Tirol. Tirol é uma região alpina no oeste da Áustria, entre os Alpes e vales profundos, conhecida por montanhas imponentes, rios cristalinos e vilarejos pitorescos. Com cerca de 750 mil habitantes, Tirol mantém tradições fortes e uma vida rural próxima da natureza, mesmo sendo destino turístico popular. Os vilarejos espalhados pelo vale mostram casas alpinas de madeira, ruas estreitas e mercados locais com produtos artesanais, queijos e embutidos. Nas montanhas, cabras e veados podem ser vistos nas trilhas. Árvores antigas e riachos cristalinos criam um cenário de contato direto com a natureza. Tirol é palco de esportes ao ar livre. Caminhadas, esqui, escalada e ciclismo são experiências que conectam o visitante à paisagem e ao ritmo local. Festivais folclóricos, músicas tradicionais e trajes típicos aparecem em vilarejos, revelando a identidade cultural única da região.
Caminhar ou pedalar pelas trilhas do vale é ouvir o vento, o canto das aves e sentir a tranquilidade que só Tirol oferece. Tirol combina montanhas, vales e tradições em uma experiência viva, onde cada detalhe da natureza e da vida rural se percebe de perto. Schafberg. O Schafberg é uma das montanhas mais conhecidas da região do Salzkammergut, oferecendo uma das vistas mais amplas e impressionantes dos Alpes austríacos. Localiza-se próxima às vilas de São Wolfgang e São Gilgen, tornando-se um dos destinos preferidos para quem explora os lagos e montanhas da região. O destaque da visita é o Schafbergbahn, o trem à cremalheira mais antigo da Áustria, que desde 1893 leva viajantes até o topo da montanha. A viagem de trem dura cerca de 35 minutos, subindo lentamente por encostas verdes, túneis e curvas estreitas, até alcançar mais de 1.700 metros de altitude. No topo, há um pequeno hotel e restaurante onde muitos visitantes descansam antes de iniciar a descida, seja de trem ou por trilhas de caminhada. Durante o verão, o local atrai alpinistas e ciclistas, enquanto no inverno se transforma em um refúgio tranquilo, coberto de neve. O Schafberg também é famoso por aparecer no filme A Noviça Rebelde, que imortalizou as paisagens do Salzkammergut para o mundo. As experiências mais autênticas acontecem fora dos horários de pico, quando o silêncio das montanhas domina o ambiente e o vento sopra suavemente sobre os lagos. Schafberg não é apenas um mirante natural, mas um símbolo da harmonia entre o homem, a natureza e o tempo. Um destino que une tradição e serenidade alpina. Bad Ischl. Localizada no coração da região de Salzkammergut, Bad Ischl é uma charmosa cidade termal, conhecida por sua história imperial e águas minerais terapêuticas. Durante o século XIX, foi o refúgio de verão da família imperial austríaca, especialmente do imperador Francisco José I e da imperatriz Elizabeth, conhecida como Sissi. A Kaiser Villa, residência imperial de verão, é o principal ponto histórico da cidade, preservando móveis originais e jardins cuidadosamente mantidos. A poucos passos dali, o Museu da Cidade conta a história de Bad Ischl como centro cultural e termal, com exposições sobre música, arte e o período imperial.
As termas de Bad Ischl continuam ativas, oferecendo banhos minerais, terapias de vapor e tratamentos relaxantes que atraem visitantes de toda a Europa. A cidade também é famosa por seus cafés históricos, como o Zauner, fundado em 1832, onde é possível saborear doces tradicionais austríacos em um ambiente elegante. No verão, Bad Ischl se transforma em um centro de festivais, com eventos de música clássica e teatro que celebram a herança artística da região. A localização estratégica da cidade permite fácil acesso aos lagos e montanhas do Salzkammergut, sendo um ponto de partida ideal para explorar Hallstatt, St. Wolfgang e Gmunden. Hoje, Bad Ischl combina o charme histórico com o bem-estar moderno, mantendo o espírito refinado que a tornou um dos destinos mais elegantes da Áustria. Visegrad. Visegrad não se apresenta como cidade no sentido comum. Ele funciona mais como um ponto de referência histórico, onde o peso do que aconteceu supera a densidade da vida urbana atual. Na Idade Média, Visegrad foi centro de poder do Reino da Hungria. Reis, tratados e decisões estratégicas passaram por este lugar, transformando-o em símbolo de autoridade política regional. O Castelo Alto e a Cidadela não eram apenas estruturas defensivas. Eles organizavam o território, controlavam rotas e projetavam domínio sobre o Danúbio, elemento-chave da economia e da guerra. Invasões, conflitos e o avanço otomano levaram ao declínio de Visegrad. A destruição não foi apenas física. O centro político se deslocou, deixando o local em segundo plano por séculos. O que restou não foi esquecido. Ruínas, fundações e estruturas preservadas tornaram-se ferramentas de leitura histórica, usadas para compreender sistemas de poder, não para glorificá-los. No presente, Visegrad funciona como espaço educativo e cultural. Pesquisas arqueológicas, reconstituições e visitas guiadas conectam o passado a um público contemporâneo. O turismo atual sustenta a região sem transformá-la em espetáculo excessivo. A infraestrutura é funcional, permitindo acesso sem apagar a sensação de distância histórica. Animais e natureza retomaram espaço ao redor das ruínas. A convivência entre vestígios humanos e ambiente reforça a percepção de que o poder foi temporário, mas o território permanece. Visegrad se destaca por não competir com o presente. Seu valor está em lembrar que centros de decisão podem desaparecer enquanto as consequências de suas escolhas continuam a ecoar.
Helsingør? Localizada na ponta norte da Zelândia, Helsingør é conhecida mundialmente pelo seu patrimônio histórico e pela presença marcante do castelo de Kronborg, cenário da famosa peça Hamlet de Shakespeare. A cidade mistura o encanto do litoral com a força de sua tradição mercantil. O centro histórico de Helsingør preserva ruas estreitas, praças e edifícios do século XVII e XVIII. Cada canto revela a riqueza da história urbana e das antigas guildas mercantis que moldaram a cidade. Helsingør também é um ponto estratégico para o comércio marítimo. O porto conecta a Dinamarca à Suécia através do Estreito de Øresund, mantendo a cidade ativa e relevante até os dias atuais. Além do castelo, o Museu Marítimo de Helsingør documenta séculos de navegação e pesca. Exposições de navios, mapas e artefatos permitem compreender o papel da cidade na economia marítima regional. Passear pelas ruas do centro histórico é perceber a interação entre passado e presente. Cafés, lojas de artesanato e galerias convivem com edificações históricas sem comprometer sua autenticidade. Helsingør organiza diversos eventos culturais como festivais de teatro, música e celebrações marítimas. Essas atividades permitem que visitantes experimentem a tradição local de forma viva e direta. Para quem busca experiências mais naturais, as praias e falésias próximas oferecem caminhadas e observação da vida marinha, incluindo aves costeiras e focas que ocasionalmente visitam a região. A cidade também preserva tradições artesanais como fabricação de vidro e trabalho em madeira, lembrando a importância histórica de guildas e oficinas locais. Helsingør é um destino que combina história, cultura e paisagens costeiras. Cada visita oferece uma imersão única, revelando a importância estratégica, artística e social desta cidade dinamarquesa. Bacharach. Bacharach é uma pequena cidade encantadora às margens do Reno, onde cada pedra e cada viela parecem sussurrar histórias medievais. Caminhar por suas ruas é como viajar no tempo, sentindo a alma da Alemanha antiga. Localizada no coração do Vale do Reno Superior, a cidade abriga pouco mais de 1.500 habitantes. Entre vinhedos inclinados e colinas verdes, Bacharach é um refúgio de tranquilidade e beleza natural. A história remonta ao século XII, e os visitantes podem explorar ruínas de muralhas, torres antigas e a icônica Stalek Castle, que se ergue sobre a cidade como guardiã de séculos de memórias. A cidade é famosa por seus vinhos Riesling, produzidos nos vinhedos que rodeiam o Reno. Participar de uma degustação é mais que provar sabores. É sentir a tradição e o clima único da região. As casas em enxaimel, coloridas e ornamentadas, dão vida às ruas de paralelepípedos. Cada janela e cada porta parecem contar histórias de gerações que moldaram a cidade com cuidado e orgulho.
Durante o verão, barcos percorrem o Reno, refletindo o céu e os castelos nas águas. A interação com os viajantes e moradores cria uma sensação de comunidade acolhedora e vibrante. Trilhas nos arredores conduzem a mirantes espetaculares, onde se avistam vinhedos, colinas e o Reno serpenteando ao longe. É um convite para contemplação e conexão com a natureza. Festas locais e mercados tradicionais mostram a cultura viva da cidade. Música, dança e culinária regional revelam a alegria e hospitalidade dos moradores, tornando cada visita memorável. Wernigerode. Wernigerode é uma cidade que parece saída de um conto de fadas, encravada no sopé das montanhas Harz. Cada rua de paralelepípedos e cada casa colorida de enxaimel revelam a história de séculos, fazendo o visitante sentir-se transportado no tempo. Situada no estado da Saxônia-Anhalt, a cidade abriga pouco mais de 30 mil habitantes e se destaca pelo charme medieval, pelas torres de igrejas e pela proximidade com florestas e rios cristalinos. O castelo de Wernigerode domina a paisagem, com suas torres coloridas e fachada detalhada. Construído no século XII, cada sala guarda histórias de duques e nobres. E visitar seus salões é mergulhar na tradição aristocrática da região. No centro histórico, as casas em enxaimel se alinham harmonicamente, enquanto cafés e lojas artesanais convidam a uma pausa. O aroma de pão fresco e doces típicos preenche o ar, revelando a essência da vida cotidiana local. Caminhar pelas ruas estreitas é ouvir o murmúrio do passado. Mercados sazonais e festivais folclóricos transformam a cidade em palco de celebrações coloridas, conectando moradores e visitantes em uma mesma alegria. A natureza ao redor é rica e convidativa. Trilhas pelas florestas do Harz, lagos serenos e pequenas cachoeiras oferecem momentos de contato direto com a vida selvagem. E é comum avistar veados e aves raras. A gastronomia local é um convite ao sabor. Pratos à base de carne de caça, pães artesanais e cervejas locais despertam o paladar, enquanto cada refeição conta a história cultural e histórica da cidade. Os moradores recebem os visitantes com cordialidade e orgulho de suas tradições. Ao ouvir histórias de gerações passadas ou participar de eventos culturais, é fácil sentir-se parte da comunidade, mesmo por algumas horas. Ao deixar Wernigerode, leva-se consigo não apenas imagens de ruas e castelos, mas a sensação de ter vivido a história, de ter respirado a cultura e de ter encontrado a essência de uma Alemanha autêntica e acolhedora. Mittenwald. Mittenwald é uma cidade alpina que respira música e montanhas. Rodeada pelos picos dos Alpes bávaros,
cada passo pelas suas ruas é uma mistura de tradição e natureza pura. Localizada no sul da Alemanha, perto da fronteira com a Áustria, Mittenwald conta com menos de 8.000 habitantes. As casas pintadas e as ruas estreitas preservam o charme alpino intacto. A cidade é famosa pela tradição de construção de violinos, iniciada no século XVII. Oficinas locais mantêm viva a arte e você pode ouvir o som ressoante de instrumentos em cada esquina. Ao explorar os arredores, trilhas alpinas levam a vistas deslumbrantes de vales e picos cobertos de neve. Caminhar por essas trilhas é sentir a grandeza da natureza em cada respiração. Mittenwald também preserva igrejas barrocas e murais que contam histórias religiosas e folclóricas, mostrando a profundidade cultural de seus habitantes. Durante o verão, festivais de música e feiras tradicionais animam a cidade. O aroma de comidas típicas, o som de violinos e a alegria das pessoas criam uma atmosfera contagiante. O teleférico Karwendel leva os visitantes a altitudes impressionantes, onde o silêncio das montanhas e a paisagem alpina proporcionam momentos de contemplação e paz interior. Michelstadt. Michelstadt é uma joia medieval no coração do estado de Hessen, conhecida por suas ruas estreitas, casas em enxaimel e praças históricas que respiram séculos de história. Cada detalhe estado arquitetônico parece contar um segredo do passado. Localizada às margens do rio Mumling, a cidade abriga pouco mais de 25.000 habitantes. O contraste entre a tranquilidade do rio e a vibração das ruas centrais cria uma atmosfera única e convidativa. A história de Michelstadt remonta ao século VIII. Igrejas antigas e vestígios de muralhas medievais revelam a importância estratégica da cidade ao longo dos séculos e permitem que o visitante caminhe pelo tempo. O centro histórico é dominado pela prefeitura em estilo enxaimel, um ícone que impressiona com sua fachada ornamentada e detalhes esculpidos. Cada janela e cada torre parecem guardar histórias de gerações passadas. As ruas são repletas de lojas artesanais, cafés e padarias. O aroma de pães frescos e doces típicos de Hessen cria uma experiência sensorial inesquecível, conectando história e gastronomia. Nos arredores, trilhas e bosques convidam para caminhadas e contato com a natureza. É possível observar veados, esquilos e aves raras, trazendo uma sensação de paz e conexão com o ambiente natural. Michelstadt também celebra suas tradições com festivais sazonais, mercados de Natal e eventos culturais que unem moradores e visitantes, revelando a alma acolhedora da cidade. A interação com os habitantes locais é cativante.
Cada conversa traz histórias de família, curiosidades sobre a cidade e dicas que só quem vive lá poderia compartilhar, tornando a visita mais humana e próxima. Ao deixar Mikkelstad, leva-se não apenas lembranças visuais, mas a sensação de ter vivido a história, respirado a cultura e encontrado a autenticidade de uma Alemanha medieval que permanece viva. Meersburg. Meersburg se ergue às margens do Lago de Constança, com suas casas coloridas e ruas estreitas que respiram séculos de história. A cidade parece suspensa no tempo, onde cada pedra guarda memórias de gerações que viveram entre vinhedos e águas serenas. O castelo antigo, Burg Meersburg, domina a paisagem com torres medievais. Diz a lenda que fantasmas de antigos moradores ainda caminham pelos corredores, sussurrando histórias de amores proibidos e intrigas palacianas. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos revela pequenas praças e fontes onde moradores contam sobre as festas de vinho, celebrando a colheita e a vida às margens do lago. As vinícolas locais são uma atração à parte. Em uma delas, conheci um velho enólogo que me contou como, desde menino, aprendeu a colher uvas à beira do lago e a transformar o fruto em vinho que aquece corações. No verão, barcos deslizam lentamente pelo Lago de Constança e crianças brincam nas margens, como faziam seus avós, mantendo viva a conexão com a água e a natureza ao redor. Ao visitar a igreja barroca, senti a devoção silenciosa de gerações. Um padre me contou sobre procissões antigas e como a fé ainda guia pequenas tradições locais. As ruelas levam a miradouros que oferecem vistas do lago e dos Alpes distantes. Um casal de artistas locais pintava a paisagem, transmitindo no papel a mesma emoção que senti ao contemplar o horizonte. Quedlinburg. Quedlinburg é como um livro aberto da história medieval alemã. Suas ruas estreitas e tortuosas conduzem você a casas em chaimel, perfeitamente preservadas, onde cada madeira e cada pedra contam séculos de memórias. A cidade se estende aos pés do Harz, rodeada por colinas verdes e florestas densas. O ar fresco carrega aromas de pinheiros e terra úmida, lembrando que a natureza ainda é cúmplice da história local. Quedlinburg abriga igrejas centenárias e mosteiros que testemunharam reis e nobres. Entrar nesses espaços sagrados é ouvir o eco de cânticos antigos e sentir a fé que atravessou gerações. O castelo de Quedlinburg se ergue acima da cidade, lembrando o poder e a importância histórica do local. Subir até lá é observar a cidade em miniatura, onde cada telhado conta uma história própria. As ruas medievais guardam lendas de alquimistas e comerciantes
de reis que passaram e de segredos antigos. Cada esquina oferece uma surpresa, desde detalhes arquitetônicos até pequenos jardins escondidos. Durante festivais, Quedlinburg se enche de música e cores. O ritmo tradicional se mistura com risos e conversas, mostrando que a cidade não é apenas história, mas vida pulsante. Caminhar pelos mercados de flores e pequenos pátios é sentir o tempo desacelerar. O aroma das flores e a textura das pedras sob os pés criam uma sensação de intimidade com a cidade. Os habitantes locais são reservados, mas generosos. Conversar com eles revela histórias de famílias que mantêm tradições há séculos, transmitindo sabedoria e calor humano. Erfurt. Erfurt, coração da Turíngia, pulsa entre ruelas medievais e o moderno fluxo da vida universitária. A cidade se estende suavemente pelo vale do rio Gera, onde pontes antigas conectam bairros que parecem suspensos entre passado e presente. O centro histórico revela igrejas imponentes e praças charmosas. A Catedral de Erfurt e a Severikirche parecem sussurrar langue histórias de orações, intrigas e alianças de séculos passados. Cada vitral captura a luz de forma única, como se guardasse segredos de gerações. Ao caminhar pela Kremerbrücke, a famosa ponte habitada, você sente o passado vivo sob seus pés. Artesãos e artistas moldaram suas marcas aqui, e cada loja, cada sacada de madeira conta histórias de famílias que resistiram ao tempo e às guerras. Lendas pairam sobre a cidade. Conta-se que nas noites de inverno, a ponte sussurra nomes de jovens apaixonados que prometeram amor eterno, enquanto o vento traz ecos de antigas festas estudantis nas praças silenciosas. O Egap Park, com seus jardins e estufas, oferece um respiro de cor e aroma. Ao caminhar entre tulipas, rosas e espécies exóticas, você percebe como a natureza dialoga com a cidade, tornando cada passo uma descoberta sensorial. A Universidade de Erfurt, fundada em 1379, ecoa histórias de intelectuais, reformadores e teólogos. Caminhar por seus corredores é quase tocar a mente de pensadores que moldaram o curso da história alemã. À noite, a cidade se ilumina suavemente. Luzes refletem no Gera, e o som distante de sinos e risos cria uma melodia que mistura realidade e memória, convidando você a se perder e se encontrar entre ruas antigas. Dinkelsbühl. Entrar em Dinkelsbühl é como atravessar um portal no tempo. Suas muralhas medievais quase intactas cercam ruas que guardam séculos de histórias, enquanto torres e portões sugerem aventuras de cavaleiros e viajantes que um dia passaram por ali.
Ao caminhar pelos paralelepípedos do centro, você percebe detalhes escondidos, inscrições antigas, marcas de batalhas e janelas que parecem guardar segredos de famílias que moldaram a cidade. A St. George Church, no coração da cidade, é palco de lendas e histórias extraordinárias. Reza a tradição que ecos de vozes do passado ainda podem ser ouvidos quando a lua cheia ilumina o altar. Durante os festivais medievais, Dinkelsbühl parece despertar de séculos de silêncio. Cavaleiros desfilam, músicos tocam canções antigas e você quase sente o cheiro das tapeçarias e das histórias que cada rua conta. A cidade também guarda mistérios sombrios. Reza a lenda que o fantasma conhecido como o Guardião do Portão protege segredos antigos e aparece em noites de lua cheia para lembrar aos visitantes da história que não se deve esquecer. Subir nas muralhas permite observar campos e florestas que já abrigaram fugitivos e aventureiros. Cada pedra parece sussurrar histórias de coragem, traição e sobrevivência que moldaram Dinkelsbühl. Portões antigos ainda carregam marcas de conflitos passados, lembrando que a cidade resistiu a guerras e intrigas sem perder sua essência medieval. Os moradores mantêm viva a memória de Dinkelsbühl, compartilhando histórias e lendas com cada visitante que passa pelas ruas cheias de história.